Identidade social é aquilo que denomina como as pessoas que não te conhecem te percebem, a primeira impressão que elas têm de ti. Quando tu sai de casa para fazer tuas atividades do cotidiano ou até mesmo para se divertir, é difícil tu encontrar pessoas que te conhecem, principalmente quem mora em cidade grande. A maioria das pessoas não te conhece, nunca te viu na vida, não sabe teu nome, não sabe tuas qualidades, mas mesmo assim ela vai formar uma imagem sobre ti baseado naquilo que ela vê, o visual e a linguagem corporal, e posteriormente aquilo que tu transmite para ela. É isso que vai causar uma primeira impressão nela. Só fazendo um parênteses aqui. Alguns homens tentam causar uma impressão mostrando algo que eles não são, usando roupas caras, ostentando riquezas ou se comportando como se eles tivessem várias mulheres aos pés. Quando um homem faz isso, a mulher vai testar ele. Um homem que ostenta o que quer aparentar ser o fodão, quando conversa com uma mulher, vai sempre cair num frame de teste. A mulher sempre vai pensar assim: será que ele é tão bom assim quanto ele aparenta? Porque para mim ele não tem nada demais. Esse é um dos motivos para termos cuidado para não fugir muito da realidade, para não deixar de ser quem a gente é. É comum um homem que nunca teve sucesso com as mulheres se tornar uma pessoa totalmente prepotente depois que começa a entender o processo de atração. Vamos voltar ao nosso foco. O primeiro fator que vai formar uma ideia na cabeça da pessoa sobre a tua identidade é a roupa que tu está vestindo. Tem aquela frase, roupa não define caráter. Não sei se define caráter ou não, mas define a identidade social. Através da roupa, a pessoa tem uma ideia se tu é uma pessoa interessante, se tem estilo, se faz parte de alguma tribo social, se tu é ativo socialmente ou se tu passa muito tempo em casa. Se tu tem muitos amigos, se tu tem mulheres, se tu se preocupa com a aparência, se é másculo ou se é afeminado. A roupa seria a primeira etapa da impressão que tu causa nas pessoas. A segunda etapa cai num campo instintivo, eu diria o teu corpo, a atração física que tu gera nas mulheres. E isso é bem peculiar porque não está relacionado à beleza, a um rosto bonito. Está relacionado a dois fatores, masculinidade e tamanho. Masculinidade, nesse contexto, eu diria que são algumas características instintivas mesmo, como maxilar largo, costas largas, um rosto de homem. Quanto mais próximo do estereótipo de homem tu tiver, melhor, diferente do estereótipo de menino. E o tamanho, quando me refiro a tamanho, eu me refiro à altura e à estrutura do corpo, e não presença de músculos. Músculos são atraentes sim, mas é mais atraente um homem que é naturalmente grande, que é grande em estrutura e não em músculos. Na cabeça dos homens existe um processo instintivo e se esse homem é solteiro, sempre vai existir esse processo. Ele vê uma mulher qualquer e a primeira reação que passa na cabeça dele é pensar se ele comia ela ou não. Isso baseado na atração física, é instinto, o homem não controla isso. Depois de alguns segundos, nessa decisão de comia ou não comia, começam a entrar os valores morais. Se é uma pessoa que é namorada de algum amigo dele, por exemplo, se é alguma parente ou alguma amiga, enfim. E só depois ele pensa o que ele teria que fazer caso ele quisesse realmente se aproximar dessa mulher. Na cabeça das mulheres acontece quase a mesma coisa. Elas olham para o cara e já têm uma ideia se ele é bom de cama ou não, se ele é um ser dominante ou não, se tem status e, lógico, a aparência física, o corpo, ela vai olhar para a bunda do cara também, vai olhar para as costas, para os braços e principalmente para o pênis. Bom, depois da etapa do campo instintivo vem a etapa social. Esse é o terceiro fator que define a identidade. Sem dúvidas, é a tua linguagem corporal. A linguagem corporal é o espelho daquilo que tu é por dentro. Nesse contexto está o tom de voz, postura, expressão facial e mais uma série de coisas que eu vou falar no módulo 3. A questão é que se tu tá triste, ou é um homem inseguro, tímido, ou até mesmo tem uma energia baixa, as pessoas percebem isso através da tua linguagem corporal. E as mulheres não se aproximam de pessoas tímidas, de homens inseguros, porque eles não têm toda aquela segurança que as mulheres buscam em um homem. Infelizmente, o mundo é cruel. Tudo isso que eu tô falando é mais ou menos em uma ordem cronológica.
É bom que tu tenha isso em mente na hora de se aproximar de uma mulher. O quarto fator que vai definir a tua identidade é o que tu transmite para as pessoas. Esse quarto fator só vai acontecer se tu interagir com a pessoa. E aqui diz respeito à tua energia e o modo como tu se conecta com as pessoas, como tu faz elas se sentirem na tua presença. Tem pessoas que têm uma energia baixa, pessoas tristes, pessoas que não falam, que não puxam assunto, que simplesmente não contribuem para que uma interação social aconteça. Esse tipo de pessoa repele as outras. Agora, tem pessoas com uma energia alta, contagiante, que chega e te bota pra cima. Essas pessoas remetem a algo bom, causam sensações boas nas pessoas, e isso faz com que elas tenham uma personalidade magnética. E se fundirem a capacidade deles gerarem atração nas mulheres com essa personalidade magnética, eles têm um negócio chamado carisma sexual. Algo que vai ser explicado no nível 5. Nesse vídeo, tu entendeu a ordem de como as pessoas te percebem, principalmente as mulheres. E de agora em diante, nós vamos trabalhar sobre isso, a projeção que tu causa nas pessoas, tendo sempre como objetivo projetar em uma primeira fase ser um homem másculo, dominante e seguro de si. Em uma segunda fase, ser um homem divertido, agradável e com uma energia alta, para que tu consiga prender a atenção das pessoas. Eu posso até prolongar isso e dizer que tu precisa se projetar como um homem imprevisível, instigante e misterioso para conseguir fisgar de vez as mulheres. E digo mais, ao longo do tempo, ao longo dos anos, tu vai precisar manter alguma característica para que quando tu estiver num relacionamento, a tua mulher não perca o interesse em ti. E as características principais são ser um homem seguro de si, emocionalmente estável e principalmente um homem protetor. Um homem que protege a namorada como se ela fosse uma menininha frágil e pequena.